Começando mais um Meucast! Muito bem-vindos e muito bem-vindas! Eu sou Caio Blumer e eu abandonei o currículo tem um tempo. Eu explico depois. Oi, Luísa! Oi, gente! Eu sou a Luísa e até antes de eu entrar da Eureka, eu tinha 4 versões diferentes do meu currículo no meu computador. Véi! Como assim, né? Pra cada área de atuação eu tinha um currículo, né, gente? Tem que adaptar as estratégias, a gente se jogar no mercado. Bens a Deus, hein? A psicologia proporciona isso, né? Bom, se bem que se eu fosse variar meu currículo para marketing também, ia ter uns 380 currículos. Tá vendo? Garantiu a vaga, eu tô empregada, né? Acho que deu certo, deu resultado. Muito bem, pessoas. Eu e Luísa estamos reunidos aqui hoje porque nós estamos começando uma série em outubro aqui de podcasts que vamos trazer algumas dicas, sugestões relacionadas a processos seletivos, né? Esse é o segundo ciclo do ano aí relacionado a processos seletivos, né? A gente tem alguns ciclos, que é esse fim/começo de ano, e no meio do ano também a gente tem alguns ciclos de processo seletivo. Claro, tem um outro espalhado aí pelo ano, e a gente está aproveitando então esse momento para trazer algumas sugestões aqui do que a gente tem de conhecimento e de vivência também relacionada a processos de seleção, para que você possa desempenhar cada vez melhor nas suas escolhas de processo seletivo. Olha que espetáculo! Aê! Muito bem. Então vamos lá para o podcast. Então vamos começar aqui com o primeiro tópico. Aliás, eu acho que é importante eu explicar o check-in, né? A Bia fala que gosta quando a gente explica o check-in. Eu não expliquei que eu abandonei o currículo há algum tempo, né? Mas é verdade, assim, acho que dois empregos que eu tive antes de vir para a Eureka, eu já não usava mais o currículo tradicional. O meu currículo era o LinkedIn. Se fosse impresso, eu imprimia a versão. O LinkedIn proporciona uma versão impressa, né? Que ele te deixa. Tosco, Caio. Hã? Meio tosco a impressão do LinkedIn. É bem tranquilo. Mas eu nunca precisei imprimir, na verdade. Eu sempre mandei o link do LinkedIn. Mas enfim, foi só isso que eu quis. Uma pessoa tecnológica e digital, totalmente digitalizada. O meu check-in é verdade também, tá? Só pra contextualizar aí. É verdade esse bilhete, é verdade esse check-in. É verdade, eu também nunca imprimi, eu acho, mas eu mandava a formatação do Word mesmo por e-mail. Não mandava LinkedIn. Então, eu só mandei o link, não mandei impresso não, tá, Luísa? Desculpa por tudo. Tá bom. Muito bom. Vamos começar então com a definição de currículo, né? A gente tem o nome completo do currículo, o nome científico, que é Curriculum Vitae. E o significado de currículo explica muita coisa e talvez ajude na mentalidade que você vai ter a partir de agora relacionada ao currículo, com todas as dicas que a gente vai trazer nesse podcast. Currículo significa caminho e vitae significa vida. Então, currículum vitae, o nosso currículo, aquela historinha que a gente conta ali no currículo, é o nosso caminho de vida. O que a gente fez até agora, que caminhada a gente teve aí, que caminho a gente teve para chegar até aqui. Qual foi a nossa carreira também que tem aí, a gente olha a carreira para o lado profissional e não pensa em carreira como, por exemplo, carreira de uma plantação, né? Que é um caminho ali de uma plantação. Então, qual que é esse caminho, qual que é essa caminhada, essas experiências, essas vivências que a gente teve até agora na nossa vida profissional e, por que não, na nossa vida pessoal, também podem influenciar muito dependendo da vaga que você está buscando no mercado. E vamos começar aqui então, vamos falar um pouquinho sobre como a gente prepara um currículo, né, a partir da análise da vaga ou da empresa que a gente está buscando. Ô, Luísa, um currículo só para qualquer vaga, qualquer empresa, vale? Não funciona, gente. Acho que a gente tem que pensar que a contratação, né, quando a gente faz um processo seletivo, participa lá e é contratado no final, é um match que a gente tem entre a gente e a empresa, né? Então, não adianta você ter um único currículo para todas as empresas, porque as empresas são diferentes entre si e as vagas são diferentes também. Então, acho que o primeiro passo na hora de montar um currículo é olhar para a empresa, para a vaga e entender o que eles estão te pedindo ali, né? Então, que tipo de competências
eles estão pedindo para vaga, que tipo de experiências, atividades mesmo do dia a dia. E aí, como isso se conecta com o que você já tem de experiência. E aí, experiência aqui, né? Muita gente está aí buscando a primeira oportunidade de estágio, ainda não teve nenhuma experiência profissional. Mas ainda assim, acho que dá pra gente comparar com uma disciplina que a gente fez, um trabalho voluntário, um grupo de extensão, sei lá, fui da comissão de formatura, enfim, outras atividades que a gente tem no nosso dia a dia, na vida, desde a escola até a vida na universidade mesmo, mas que desenvolveram na gente competências ou em que a gente realizava atividades que são parecidas com aquelas da vaga, né? Então, fazer essa comparação para poder destacar no seu currículo o que tem a ver e mostrar para a pessoa que, olha, eu nunca trabalhei com isso, mas eu já fiz isso daqui e essa outra experiência que eu acho que pode ajudar, pode ter a ver, desenvolvi jogo de cintura, aprendi a me comunicar bem, enfim, acho que dá para fazer essa comparação e agregar aí. Boa, boa. E aí, da sua fala me veio uma pergunta, sempre tem a polêmica 1 aqui do podcast. Mentir no currículo, dá aquela disfarçadinha, dá uma... Não vou nem falar mentir para não ficar pesado. Dá aquela valorizada naquela... Quando você olha para a vaga ali, você olha para as competências, fala, tem uma competência que não é essa, mas, posso dar uma valorizada aqui, levantar minha bola. O que você acha? O que você tem de visão sobre isso, Lu? Vou deixar uma pergunta aí no ar, que é... Se eu te pedir para fazer o que você colocou lá, você vai dar conta? Moleque! Né? Porque eu acho que, assim, essa parte de valorizar, de dar mais destaque para algumas coisas, né? Querendo ou não, a gente tem que fazer, né? Assim, você tem que valorizar mesmo a sua experiência. Agora, o ponto é, até onde você está destacando e o ponto que você passa por uma coisa que, na verdade, você não sabe fazer, né? Que eu acho que isso não é legal, assim, não tem... Se você colocar ali, tem o inglês fluente, às vezes eles vão te contratar porque você tem esse inglês fluente, porque eles sabem que vai ter um projeto X, que vai precisar de alguém com inglês, e aí depois seu inglês é básico e o negócio não vai ficar legal, né, assim. Então, acho que é olhar muito pro que você pode oferecer, o que você tem de competência, destacar isso, mas não mentir, porque isso pode ser cobrado de você depois. E aí não vai ficar legal, né? E vai ser ruim pra você também. É ruim pra todo mundo. É ruim pra todo mundo, né? Assim, mas porque você vai ter que fazer uma coisa que você nem sabe, enfim, nunca fez. Acho que não é legal, não. Fica chato, né? E principalmente pensando aí, se a gente tá falando de processo seletivo para estágio, por exemplo, a gente sabe que é um momento de desenvolvimento, né? Vai ser óbvio que vai ser exigido aí que você entregue, né? Também entregue valor e tem algumas competências, mas também é um momento de desenvolvimento e aprendizado, então não precisa sair sabendo tudo, né? Quando a gente fala de uma vaga de trainee, exige um pouco mais de experiência, afinal de contas é uma vaga mais experiente. Sim. Então também é bem importante ficar esperto nesse ponto. Com certeza. Muito bem, então seja sincero com as suas competências e habilidades, e aí quando você for analisar a vaga em empresa, vale muita coisa, né? Vale dar uma googlada, a gente tem o Google agora para ajudar a gente nesse lado maravilhoso, né? Tem site da empresa, tem o LinkedIn que mostra até quem são as pessoas que trabalham naquelas vagas, naquelas áreas, quem podem ser gestores, não é para ficar stalkeando as pessoas, né? Por favor. Não vai stalkear as pessoas. Mas é importante que você saiba o que essa empresa tem como cultura, né? Que você entenda da vaga ali, qual que é o dia a dia da vaga. De repente vale até se você conhece alguém da empresa para perguntar como é que quais são as exigências da vaga. É importante ficar por dentro até para você conseguir fazer esse match, como a Luísa bem trouxe, entre as experiências que você tem e a análise da vaga e da empresa, né? Sim. Tem o Glassdoor também, né? Que é uma plataforma que tem avaliação de funcionários de diferentes cargos e falam dos benefícios, da cultura, do dia a dia, do salário. Acho que vale a pena também para quem quiser conhecer um pouquinho mais da empresa. E acho que, lógico, assim, né? A gente está falando aqui de escolher a empresa, mas a gente sabe também que é uma dica, assim, né? Para vocês considerarem que quanto mais vocês se identificarem com a empresa, melhor vai ser para vocês. Uhum. Mas acho que tem o parênteses aí do privilégio, né? Que a gente sabe que nem todo mundo pode escolher, né? Assim, a gente tá buscando e muitas vezes
cara, fui aprovada aqui, bora nessa, né? Tô precisando de um estágio, tô querendo estagiar, vamos nessa e vamos ver no que dá, assim, também. Mas e querendo ou não, é uma experiência também pro seu currículo, né? Sim. Vai alimentar o seu currículo aí de alguma forma. E até para, em último caso, você sair e falar assim, legal, mas isso daqui acho que não é muito o que eu quero para mim, né? Acho que mesmo se não for uma experiência, nossa, foi o melhor estágio da vida, às vezes você sai dali aprendendo o que você não quer, né? Que é muito importante também. Valiosíssimo, inclusive, até para preparar próximos currículos para próximas vagas que você estiver de olho, né? Com certeza. Ô Lu, e aí, falando aí, para quem não sabe, quem não ouviu podcasts anteriores em que Luísa participou aqui, é importante deixar claro que Luísa aí é líder de vários projetos de educação e seleção aqui dentro da Eureka, tá no time aí, nosso time de oportunidades dentro dos projetos de educação e seleção, né, de processos seletivos. Então, Luísa tem bastante conhecimento e vivência no rolê todo. Além de ser... No último podcast você falou que era 90% psicóloga já, é isso? Isso. Aí. Já tá em 93, 95 mais ou menos? Faltam 2 meses, né, de aula ainda, então acho que tá 90 e... blá. Tá 90 e tantos, tá ótimo. Já evoluiu do último podcast para esse. Com certeza. Quando você... Tá certo que a gente tem, até falando de Eureka, né, a gente usa como base ali o currículo dentro da nossa plataforma, né, na Eureka. Ali a gente tem um currículo físico ali, fixo ali, mas assim, tem várias descrições e etc, você pode anexar arquivo e tudo mais, mas a gente tem ali a descrição das experiências e tal, né, e até quando a gente troca ideia com os gestores das vagas e tudo mais, existe uma expectativa ali relacionada à descrição dessas experiências, dessas competências e do que já foi feito nessa caminhada, né, de vida, e seja, ou se for, como você falou, muito bem, assim, tem muita gente que é a primeira experiência de trabalho de fato, né? Isso pode ser um diferencial também. Mas assim, o que você fez então na faculdade, nos projetos voluntários e outros tipos de projetos que você se envolveu, né? Movimentos estudantis e etc. Tem muita coisa que é feita, né? Nesse caminho aí, como experiência, como atividades e competências desenvolvidas e etc. Como que você vê, assim, esse lado da descrição das experiências, Lu? Boa. Muita gente acha que só colocar o cargo, a empresa e o período é suficiente, né? E por mais que, sei lá, falando da minha área, né? Estágio em RH, eu consiga ter uma ideia, talvez, do que você fez, né? Ou às vezes estágio em recrutamento e seleção, que é um pouco mais específico. Enquanto recrutador, para mim é muito importante saber quais atividades você fazia nesse cargo, né? Nessa posição. Porque isso me dá uma noção das suas competências que você já tem, que tipo de situação você já passou, para eu entender um pouquinho melhor, a partir do seu currículo, se tem a ver ou não você com essa vaga que eu estou propondo, né? Então é sempre legal colocar as atividades, e aí tem gente que vai colocar em tópicos, mas cuidado com o espaço que você vai demorar. Tem gente que vai colocar com verbos no infinitivo. Algumas pessoas vão indicar, às vezes, resultados que alcançaram, né? Tipo, eu aumentei em tantos % o faturamento, ou eu reduzi o prazo em X%, enfim. Mas é legal colocar um pouquinho aí da descrição e, de novo, né, fazer essa análise com a vaga e o que a gente faz muitas coisas, né? Em qualquer atividade a gente sempre está envolvido com muitas tarefas, enfim. Então, o que de tudo isso que você fazia, o que tem mais a ver com essa vaga para qual você está se aplicando agora, né? Para você poder destacar aquilo que o recrutador vai olhar e falar, bacana, isso daqui tem a ver, acho que isso daqui agrega, mesmo que não seja exatamente a mesma atividade, assim. Olha que massa isso é interessante, né? Porque salta aos olhos, né, do recrutador, de quem está ali fazendo a seleção e a observação, essas atividades que mais se correlacionam, né? Por isso que é super importante esse passo anterior de analisar a vaga, de entender as competências, né? Até de perguntar, enfim, de buscar mais informações,
para que você possa descrever da melhor forma aí no seu currículo as experiências, ou até relacionado ao que você deseja de fato, né, da vaga, assim. Então, olhar para a vaga e falar, putz, eu queria uma experiência relacionada a isso, então vou descrever aqui o meu caminho relacionado a isso, né, como eu me desenvolvi e o que eu entreguei de resultado relacionado a isso que eu desejo. Exatamente. Eu, quando estava em busca aí, né, dos meus primeiros estágios, eu tinha feito parte da empresa Júnior, e ela é bem focada mais numa área da psicologia, né? Mas eu também tinha interesse por uma outra área que, putz, eu não tinha nenhuma experiência, assim, mas eu já tinha feito uma disciplina da área, eu tinha feito um projeto de pesquisa, e aí destaquei o meu interesse também, enfim, para tentar me inserir ali no meio, né? Apesar de não ter nenhuma experiência, assim. Então, aí lidar com criança, o que eu já tive de experiência com criança que pode contribuir, mesmo que tenham sido experiências antigas, né? Até porque às vezes o pessoal fala, não, experiência muito antiga nem vale a pena colocar. Mas nesse momento que você está no início da carreira, você também não tem tantas experiências assim, né? Às vezes a experiência é tipo 1 ano atrás, né? 2 anos. Tipo, às vezes a experiência do ensino médio, por mais que é do ensino médio, mas no seu período de vida ainda é uma experiência relevante, né? Assim, então acho que vale essa análise também. Exatamente. E, pô, é uma baita oportunidade também de autoconhecimento ou até de autorreconhecimento, né? De olhar para habilidades, competências que você desenvolveu, coisas que você tem aí na sua caixinha de ferramenta que talvez fazia tempo que você não olhava, né? Ou não olhava com esse olhar apreciativo de, putz, isso é uma competência que pode casar com uma necessidade de mercado, né? Então é uma baita oportunidade também de fazer essa revisão, né? De revisitar aí habilidades que você tem, coisas que você desenvolveu e que às vezes nem reparou que desenvolveu, né? Sim. Super chance. É uma reflexão importante, né? Enquanto a gente vai construindo o currículo e escrevendo o currículo. E, aliás, acho que isso demonstra também, de uma certa forma, que currículo é um negócio meio vivo, né? Super. Uma parada que você faz hoje, ele vai ter um prazo de validade de 5 anos aí, né? Não. Hoje na Eureka a gente não olha tanto para currículo, né? Assim, a gente foca bastante na avaliação dos desafios, enfim. Mas para as empresas que pedem currículo, acho que sempre antes de enviar, vale revisar, assim. Para tanto revisar as atividades, mas também, tá no melhor formato, será que não tem nada aqui para eu acrescentar? O que eu posso destacar, né, para essa empresa? Assim, sempre antes de mandar, dá uma revisada no currículo e aí sim envia. Sim, total. E até a gente tem essa prática na Eureka, né, de não olhar especificamente só para o currículo, mas de ver desempenho, competências, comportamentos, etc., né? Quando a gente fala dos nossos processos seletivos, mas querendo ou não, é um contextual importante, né? Então, vai ser utilizado de alguma forma esse currículo, né? Ele vai aparecer de alguma forma em algum momento do processo seletivo, né? Talvez não na primeira etapa, mas talvez na segunda, quando você for para uma entrevista. Acho que esse é um ponto importante também, quando você estiver desenvolvendo seu currículo. Pensa que você seria a pessoa que estaria olhando para o seu currículo na seleção, né? Quem é ali o recrutador que está olhando para o seu currículo, ou até o gestor da vaga, o gerente da vaga, de repente, que vai fazer uma entrevista com você. Ele vai querer o seu currículo para saber o que você tem de competências, de histórico, né? De informações. Então, é muito importante pensar nisso também, né? Sim, com certeza. E aí, pode falar. Um amigo, né? Tipo, o que você acha daqui? Também tem uma isso é super importante. Aí. Sim, super válido, né? Pedir até para mais de um, né? Pedir para alguns amigos, pegar um amigo que é bem próximo, um amigo que é bem crítico, e aí vai pegando várias características de amigos para poder considerar opiniões, né? Uma ótima dica, Lu. Muito bom. E aí, quando a gente começa a falar por esse lado aí de as pessoas vão avaliar meu currículo, vão olhar meu currículo, como que essa informação está disposta, como essa informação está aparecendo, como ela está organizada, pode fazer muita diferença, né, Lu?
Com certeza. Eu acho que aí tem várias opiniões divergentes, assim, né? Mas eu acho que tem algumas dicas que podem, pelo menos, assim, podem ser um pouco universais, assim, né? Pegando o gancho aí das experiências, né? Muita gente, às vezes, coloca da mais antiga primeiro e, por último, a mais recente. E quando o ideal, na verdade, é o contrário, né? Eu quero saber o que mais recente você estava fazendo e aí depois você coloca lá, por última, a experiência do ensino médio, por exemplo, assim, né? Então, acho que muita gente coloca ao contrário, mas o ideal é que você coloque primeiro o mais recente. E aí tem algumas informações, enfim, que variam de cada recrutador, mas do tipo, colocar endereço, colocar idade, data de nascimento. O que não pode faltar é contato. Então, seu telefone e seu e-mail tem que ter. E, pelo amor de Deus, gente, tem que estar atualizado. Telefone atualizado. Coloca o telefone de casa, se tiver o telefone lá. Telefone do pai, tipo, contato de emergência, assim, enfim, pra pessoa saber que não é o seu número. Mas endereço do pombo correio. Tem que ter alguma forma da pessoa conseguir entrar em contato com você. Algumas, né? Quanto mais, melhor. Sim, e aí aproveitando a dica bônus, assim, né? Se você está aplicando para um processo seletivo, verifique o seu e-mail com frequência, verifique o seu spam com frequência, porque muitas vezes vai chegar um e-mail importante na caixa de spam e eu não quero que você perca uma oportunidade porque você não viu o e-mail, né? Então, dica bônus aí, off currículo. Mas é super importante que a pessoa consiga te contactar, colocar também os conhecimentos que você tem, então, Excel, línguas, né? E colocar o nível também. Para algumas desses conhecimentos, se você tiver espaço, acho que até vale colocar o que você sabe fazer, porque, enfim, Excel intermediário pode ser tudo e pode ser nada, né? Dependendo do ponto de vista. Sim. Então, assim, acho que dependendo desse espaço, vale a pena você colocar o que você sabe de cada uma desses conhecimentos técnicos. Vale colocar também experiências internacionais, se você tiver tido, e aí destacar o que você aprendeu. Se você recebeu alguma premiação, foi reconhecido, algum tipo de certificado também, né? Vale a pena colocar. Mas eu acho que a primeira coisa, né? São as experiências e depois você vai colocando essas outras informações. Uma coisa muito importante também para quem está em busca de estágio é a formação, né? Então, onde você está cursando o seu ensino superior, qual é o curso e qual a previsão de formatura. É interessante colocar o semestre também, né? Não esquece de atualizar os semestres, sempre que mudar. Mas muitas vezes o que vai interferir mais na contratação é o período de formatura, né? Quando você se forma naquele curso. Então, essa é uma informação importante para colocar. E aí, enfim, ensino médio, eu não acho necessário colocar onde você fez ensino médio. Se você menos que, sei lá, foi ensino médio técnico. Ainda existe ensino médio técnico, com formação técnica, Luiz? Acho que sim. Fica aí uma pergunta da terceira idade aqui. Fez ensino médio técnico, mas eu acredito que ainda exista, né? Não, acho que existe, ainda mais com as mudanças que estão tendo agora, né, no ensino médio. Mas enfim, o que eu quero dizer é... Você está na faculdade, eu sei que você concluiu o ensino médio, assim, né? Então, tipo, não é uma informação tão relevante. Se você estiver precisando de espaço, tira aí o ensino médio e manda bala, o foco no ensino superior também, né? E aí você fez graduação sanduíche, enfim. Às vezes fez um curso e parou, avalia se vale a pena colocar, se esse curso, outro curso pode agregar alguma coisa, e aí explica tipo o motivo ensino médio, também, né? Separado. Tipo ensino médio, se faz sentido, se tá Sim, no exatamente. contexto ali, coloca, senão não precisa. O grande direcionador é o que faz sentido, né? Para aquela vaga, assim. É o contexto, exatamente. Então aí, Lu, a gente passa de, sei lá, pensando numa estrutura de 3 partes, assim, né? A gente tem a primeira parte, quando a gente pensa na ordem aí das informações na formatação do currículo. As informações pessoais e de formação, para começar, né? Logo de cara ali, então, nome, faculdade, período, curso, etc, telefone, e-mail, pelo amor de Deus, informações super relevantes aí que precisam estar lá de contato. Essas primeiras informações mega importantes ali logo de cara, certo? E telefone com DDD, gente. Isso é importante. Sim, por favor. Telefones com DDD, se estiver morando fora do país, com o código internacional também, que às vezes está no intercâmbio ainda, né? Tá para voltar e tá prestando processo seletivo, vai saber, né? Vai saber.
Exato. E aí, logo em seguida dessas super importantes informações logo de cara ali, a gente vem para as informações de experiência, certo? Então a gente elenca ali as experiências e no final as informações de certificações e etc. É isso? Eu acho que é uma boa ordem. Acho que é uma boa ordem. Legal. Você estava criticando o LinkedIn, tá vendo? É assim que é a ordem do LinkedIn, tá? Não, é porque deixa eu explicar. O LinkedIn, eu já fiz muito recrutamento pelo LinkedIn e mantenho o LinkedIn de vocês atualizado, assim, acho que as mesmas dicas aqui de conteúdo, de descrição de atividades valem para o LinkedIn também. A questão é que no LinkedIn você às vezes não vai ter tanta possibilidade de personalizar para cada vaga, né? Porque é o seu perfil ali, então, coloca tudo que você achar mais importante. Mas é porque a impressão quando você clica para imprimir o currículo do LinkedIn, não é muito atrativo, assim, é só isso que eu tava criticando. E aí tem umas dicas de LinkedIn também, né? Que é tipo, colocar ali, tem o perfil campeão, né? Você vai incluindo as informações e depois você recebe lá, seu perfil tá campeão. Isso é muito massa. Então, são estratégias do LinkedIn que eles fazem uma mega análise de dados, assim, né? Então, eles têm indicadores que indicam, olha, pessoas com esses campos preenchidos tem mais chances nas vagas, né? Então, vale a pena deixar o perfil no LinkedIn completinho também, pensar ali na apresentação individual também, ser ativo na rede, nas publicações que você faz, enfim, tem muito isso é uma baita recrutador que olha para isso também, né? Então, vale a pena, dependendo do tipo de vaga que você está buscando, o LinkedIn pode ser um diferencial para você também, assim. Isso é uma baita vantagem, poder gerar conteúdo, poder falar sobre experiências, poder criar textos, vídeos, qualquer coisa que você quiser dentro do seu currículo online, praticamente, né? Que é isso que a gente está falando no LinkedIn. Até as redes que você tem relacionado ali, as pessoas que você conhece, com quem você se relaciona, isso é mega importante. E boa parte dos recrutamentos olham o LinkedIn, né? Então ele é cada vez mais relevante, né, Lu? Por mais que tenha uma plataforma de seleção e etc., o LinkedIn e as outras redes sociais, óbvio que não é todo mundo que está stalkeando, mas a sua presença online também é parte do seu caminho de vida, lembre-se disso. Então é importante cuidar disso também, né? Com carinho, cuidado. Eu coloco tudo só para os meus amigos, né? Assim, bem... Fica a critério de cada um. Pois é, fica a critério de cada um. Ô Lu, eu tenho uma outra pergunta também para fazer, meio que relacionada a isso, que é, por exemplo, a gente falou de alguns itens lá do começo das informações na formatação, né? Então, período de formação, tem algumas coisas, alguns itens que a gente falou, que eu acho que é legal explicar pra galera por que é importante a gente colocar esses itens lá, né? Óbvio que os itens de contato são mega importantes, porque a gente precisa falar com as pessoas, não é? Para dar resposta, para dar feedback e etc. Mas aí quando a gente fala de ano de formação, do tipo da formação, da universidade, etc., é importante também, né, a gente explicar por que é legal ter essas informações claras ali. Por que é importante pra gente ter essas outras informações de formação, por exemplo, num currículo, né? Tem empresa que ela tem o hábito de contratar estagiários ao término do período de estágio. Obviamente, se você tiver sido um bom estagiário, né, gente? Para isso, as empresas precisam que você se forme no fim do seu contrato de estágio, porque muitas delas não podem contratar como analista pessoas que não estejam formadas, por uma questão de legislação, enfim. Então, esse vai ser um critério para algumas empresas muito decisivo na sua contratação ou não. Tipo, eu vou poder contratar essa pessoa no final? Tem empresa que, mesmo não podendo, vai falar, tudo bem, mas eu gostei muito dessa pessoa, vou querer contratar. Tem empresas, ao contrário, que por limitações internas não vão poder te contratar no final. Então, às vezes, essas empresas preferem buscar pessoas mais no início do curso ou que terminem o período de estágio e ainda possam buscar outro estágio numa empresa que tenha esse hábito de efetivação, né? Então, assim, é uma informação importante para a estratégia da empresa, para eles considerarem o seu momento também. E aí, lembrando, né? Não sei se todo mundo sabe, mas, por lei, o período de estágio pode durar até 2 anos. Então, essa é uma informação importante também, até para o momento de escolher qual empresa, né, tentar buscar essa informação da efetivação e no final do curso escolher bem também para onde você vai, porque pode ser que seja a sua última experiência de estágio, né? Mas essa informação da graduação é importante para que a gente possa fazer a contratação considerando esse ponto da efetivação e também algumas empresas têm restrição de cursos.
É uma restrição que vem da lei de estágio também, na verdade, que muitas vezes você precisa de um supervisor ou com formação na área, ou que tenha registro no conselho da sua profissão. E se a empresa não tem ninguém ali que possa assinar o contrato, né, ninguém que tenha essa formação, esse registro de conselho, eles não vão ter como te contratar por mais que eles queiram. Então, são algumas limitações assim, legais e de estratégia também de contratação da empresa que são importantes no momento já da seleção, né? Então, super importante deixar sempre bem claro ali qual que é seu período de formação, qual que é o curso. Então, tem essas especificações muito importantes, né? Tem também toda a estratégia de empregabilidade e desenvolvimento de carreira das organizações que vão super respeitar também o momento dos candidatos, né? Então, que é também mega importante saber isso. E até toda essa questão de lei, né? Então, bastante importante, sempre claro ali, transparente e atualizado, que é muito importante. Não deixa o negócio lá, com 2 anos atrás foi feito, vai estar tudo atrasadinho, tá tudo fora, né? Telefone que tá diferente, período de formação tá diferente, então atualiza bonitinho lá para chegar redondinho no processo de estágio. A gente sabe quão concorrida é uma vaga de estágio ou de trainee hoje em dia no mercado, né? Então, quanto mais preparado e cuidadoso e feito com carinho, melhor vai ser para você que vai se conhecer mais nesse processo e também para a empresa que vai estar aí recrutando e vai fazer esse match acontecer da melhor forma possível, né? Uhum. Muito bem. Agora emendando numa outra parada ali que eu dei aquela brincada do LinkedIn e do, né? Uau, tal, mas foi brinks total. Mas aí acho que a gente tem sugestões também, além da ordem, de formatação em termos de design, né? Um puta diferencial isso, né, Lu? Com certeza. Principalmente pra galera que tá aplicando pra vaga na área de comunicação de design, né, gente? Vai contar muito, querendo ou não. Já mostra uma habilidade aí que você tem. Acho que vale entender o perfil da empresa também, né? Para ver o tanto que você vai inovar na formatação do seu currículo, porque tem empresa que é mais conservadora e tem empresa que é mais inovadora. Então, vale também alinhar ali a linguagem do seu currículo com a cultura da empresa, assim, né? Mas eu acho que é sempre legal quando eu vejo um currículo diferente, por mais que seja um modelo que eu sei que já é padrão, que te da internet, né? Às vezes você vê o mesmo modelo mais de uma vez. Demonstra um cuidado do candidato, uma preocupação com o currículo e se destaca, né, entre os outros também, querendo ou não, porque um currículo, um Word, Arial 12, tudo preto e branco do mesmo tamanho, é diferente de um currículo que tem ali, mesmo que seja um negrito, gente, um negrito, uma fonte diferente, uma fonte maior, tem um colorido, tem um destaque, tem um ícone, tem muita gente que faz currículo também com infográfico dos conhecimentos, enfim, então eu acho que é bacana deixar visual para o recrutador o seu currículo, assim, né? Isso é um diferencial. E aí tem o Canva na internet, se você jogar no Google modelo de currículo, vão aparecer vários também. E ainda sobre isso da formatação, né? Tem uma regra que muita gente manda do tipo, só pode ter no máximo uma página de currículo, né? Acho que eu não levo tão a sério essa regra da uma única página, assim. Mas acho que 2 também já é o limite, assim, né? O grande ponto o recrutador ele vai receber muitos currículos, dependendo da vaga. Então, ele não vai ter tempo de ler 5 páginas, assim, né? Ele precisa bater o olho no seu currículo, identificar as principais informações e fazer o processo de triagem. Tem a ver, não tem a ver. Então, um currículo muito extenso vai te prejudicar. E aí, um currículo de uma página, se você conseguir colocar tudo numa página, beleza. Se não, acho que ainda dá para expandir para 2, assim. Lembrando de deixar na primeira página aquilo que é mais importante, né? Que é a primeira coisa que o recrutador vai ver. Sejamos empáticos aí com os recrutadores e recrutadoras, né? Por favor. Por favor, gente. São muitos currículos. E acho que tem um outro ponto também, que acho que é meio polêmico esse. Polêmica 2 nesse podcast. Pois é, que é aplicar para vagas que você não atende os pré-requisitos. Essa é uma polêmica, e acho que até falando de diversidade nas organizações, tem estudos que mostram, né, que homens são muito mais ousados nessa aplicação do que mulheres, e aí muitas vezes acabam sendo aprovados porque vão bem na entrevista ou porque a empresa não conseguiu aquele candidato perfeito, então ela vai flexibilizando um pouco os pré-requisitos, que a pessoa entre ali, né?
de ladinho, digamos assim, enquanto mulheres deixam de aplicar porque elas percebem que elas não têm todos os pré-requisitos. Então tem um recado aí, né? Tipo, arrisquem também. Ao mesmo tempo, se você não tem nada, absolutamente nada a ver com a vaga, cara, às vezes pro recrutador também que tá recebendo ali 500 currículos, 1000 currículos, é muito ruim quando você recebe um currículo que não tem absolutamente, aí eu tô falando absolutamente nada a ver com a vaga, assim, né? Não vai rolar, né? É difícil também, porque eu entendo que tem pessoas que estão buscando experiências diferentes, estão buscando uma recolocação de mercado, uma transição de carreira, mas assim, avaliem bem em que momento vocês vão aplicar para uma vaga que vocês não têm o perfil, que não é muito legal, assim, quando a gente recebe currículo que claramente não tem nada a ver, assim, né? Tem que ser estratégico, né? Se tem alguma estratégia, coisa... assim. Tô compartilhando o contexto e aí cada um usa essa informação como achar melhor. Com a sabedoria que lhe cabe. Isso. E o recado para as meninas usarem mais também um pouquinho, né? Porque são estudos mesmo que comprovam essa diferença de aplicação e depois de seleção das vagas, assim. Que legal isso, Lu. Que legal. Sim. Excelente sugestão. Muito bem. Então tá bom. Agora a gente vai chegando aqui no final deste podcast, das dicas e etc. Eu vou fechar um check-out aqui, Lu, com a terceira polêmica. Mas ó, só pra gente saber a opinião aqui mesmo. Acho que é um negócio meio diferente. Mas primeiro eu quero saber como que foi pra você esse seu cast. Gostou? Eu adorei. É um tema que eu curto muito. Espero ter ajudado pessoas nesse momento de aplicação, né, para vaga de estágio, enfim, ou outros empregos também, trainee, seja lá o que for, assim. Sim, show de bola. Eu gostei muito também, acho que é mega importante, principalmente nesse momento que a gente está com muita oportunidade aberta na plataforma também. Então, escolher ali, olhar bem, ver as aplicações, tem muita oportunidade de processo aberto, a galera buscando muito aí, saber para onde vai prestar, o que vai prestar e etc. Então... Sim. Acho que pode ajudar muito a galera a se organizar aí. Fiquei muito feliz também com esse podcast. É o primeiro da série aqui. A gente vai ter mais 3 episódios com mais 3 assuntos diferentes aí, que podem super ajudar nesse momento de processo seletivo. E aí o checkout é foto no currículo. Antes do checkout, eu lembrei de um ponto que é básico, gente, mas é muito importante. Revisem o português. Quase sou batido, porque de tão básico que é, né? Mas ainda assim a gente encontra erros de português no currículo. É óbvio que eu não vou deixar de contratar alguém, de chamar para uma entrevista por algum erro de digitação, de concordância. A gente, né, entende que às vezes passou batido mesmo. Mas assim... Dá uma checada. Não é legal, não faça isso. Dá uma revisada, pede pro colega. Se você já passou muito tempo mexendo no currículo, né? Enfim, pede pra outra pessoa dar uma olhada, porque às vezes se ela tá com um olhar novo, vai identificar mais fácil algum erro. Que às vezes é de digitação mesmo, e a gente sabe que é de digitação. Mas, se você puder evitar, vai ser melhor pra você. Não custa. Pede pra alguém dar uma conferida. Exatamente. Excelente dicas valiosíssimas nesse podcast. Valiosíssimo. Esse podcast tá valendo ouro. Eu diria isso. Ouro. Mas aí da foto, né, gente? Essa polêmica também. Eu, pessoalmente, nunca coloquei foto nos meus currículos, a não ser que, sei lá, fosse um campo ali do cadastro obrigatório. Não acho necessário. E acho que quando a gente fala também de diversidade nas organizações, né, muitas organizações estão pedindo, inclusive para ter o mínimo de informação possível que identifique seu gênero, sua raça, de onde você veio, para que elas possam trazer mais diversidade, fazer um processo às cegas, né? Então, assim, foto eu não acho necessário. Acho que a foto pode gerar um viés no recrutador também, né? Enfim, e cada um tem os seus preconceitos e viés inconscientes ou conscientes também, enfim. A gente não sabe quem vai estar recebendo esse material. Então, assim, pra mim, não acho necessário. Acho que nesse primeiro momento, pelo menos, né? De, tipo, tô enviando meu currículo. Se você tá mais avançado no processo, tem algum tipo de cadastro, como é o caso da Eureka, né? Que tem ali o seu currículo e a gente pede a foto. Aí sim eu acho muito importante ter a foto, porque a gente usa nos materiais de avaliação, usa pro gestor conseguir te identificar. Então, depende do momento, assim, também.
Mas se você está enviando só o currículo na primeira etapa de triagem, eu, Luísa, não acho necessário. O meu currículo é o LinkedIn, então tem foto lá, querendo ou não, né? Não, aí, enfim, aí são contextos diferentes, né? Total. Inclusive no LinkedIn eu vou achar estranho se não tiver uma foto sua. Pois é, aí fica complexo. Mas de fato, acho que no currículo impresso ali, naquele currículo mais documental, também não vejo tanta necessidade, assim, acho que é mais tranquilo. Eu vou sofrer de qualquer jeito com esse negócio da foto, que as pessoas vão olhar e falar, esse menino tem 20 anos. E, na verdade, vão falar, inclusive, que eu tô mentindo nas experiências ali, né? Mentindo na idade. Né? Vão falar, pô, tem 20 anos ali, tem que estar falando que tem 32, 33 anos, que negócio é esse? Então, enfim, pra mim não faz muita diferença, na real. Mas muito bem, pessoal, pra fechar, obrigado, viu, Lu? Valeu mesmo. Sempre um prazer. Galera, eureka.me, vão dar uma olhada lá nas oportunidades abertas, tem muita oportunidade aberta para estágio, para trainee, não se esqueçam. Se você ainda não está recebendo as newsletters da Eureka, também fica de olho, se cadastra na plataforma lá para receber a nossa newsletter gloriosa, a The Talk, e nos acompanhe, converse com a gente nas redes sociais. Estamos em todos os lugares como @EurekaME. Procura a gente lá. E é isso, agradecido, Lu. Próximo podcast, estamos aí com mais dicas relacionadas a processos seletivos. Obrigado, Lu!